Olá, boa noite. Meu nome é Bruna, eu sou graduanda do jornalismo e bolsista do NJA. Hoje nós vamos fazer um resumo sobre as principais notícias da semana, começando por segunda-feira. Após o Ministério da Saúde refer a forma de contabilidade de mortes do Covid-19, a principal notícia da segunda foi a marca dos 50 mil mortos que o Brasil obteve, e esse número foi totalizado pelo consórcio de veículos da imprensa. Comentando essa notícia, a gente percebe como que é importante a transparência e a averiguação nesse momento da imprensa desses veículos. Sem eles, atualmente, a gente não teria essa transparência e a gente não saberia que pé o Brasil estaria nessa contabilidade. A gente não saberia, inclusive, os estados e os municípios não saberiam se eles poderiam continuar relaxando ou não nas medidas de quarentena. Então, mais uma vez, a imprensa está fazendo o seu papel, que além de averiguar e cobrar dos governantes, é o papel da transparência para com a população sobre essa questão no momento da pandemia. Além disso, a gente está mais de um mês, há quase 2 meses, sem ministro da Saúde, e parece que não é uma prioridade para o presidente, e mesmo assim ele resolveu anunciar um novo secretário especial da Cultura, que seria, após a saída da Regina Duarte, o ator Mário Frias. Então ele seguiu o mesmo caminho de convidar um novo autor para esse cargo. Além disso, um outro assunto também comentado na segunda-feira foi que o Brasil se vê novamente envolvido em outro escândalo com a família Bolsonaro, agora relacionado à suspeita de assassinato da Marielle Franco, que é a questão do Fabrício de Queiroz, que ele foi encontrado, que ele estava na casa do advogado da família Bolsonaro, e ele teve, na segunda-feira, seu pedido de habeas corpus negado. Eu só queria apontar essa questão porque a gente está no meio de uma pandemia, numa crise financeira e política, e ainda assim a gente se vê no meio de escândalos que não têm a ver com questões... Tem a ver, na verdade, com questões pessoais e absurdas que um presidente não deveria estar envolvido. Além disso, o Brasil também perdeu o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele teve a exoneração assinada depois de chegar aos Estados Unidos, o que foi... A mídia não entendeu muito bem como que isso aconteceu, que ele viajou com um passaporte diplomático, ele usou dos privilégios dele enquanto ministro para viajar, e a imprensa descobriu isso e noticiou, e aí o presidente veio a público informar que ele talvez conseguiria um cargo no Banco Mundial e tudo mais, e ficou essa especulação, e as pessoas... a gente ainda não sabe o que ele realmente vai fazer, vai assumir. O que a gente sabe é que ele não é mais ministro, e isso foi noticiado na segunda-feira. Essas foram as principais notícias, e na terça, mais um recorde de morte. Agora, no estado de São Paulo, ele teve o maior número de mortes em 24 horas. Apesar do Brasil já viver 3 meses de pandemia na quarentena, o presidente teve que ser obrigado pela justiça a utilizar máscaras toda vez que ele sair a público no Distrito Federal. O que a gente percebe é uma irresponsabilidade por parte do nosso governante, porque já é um decreto em muitas cidades e em muitos estados o uso de máscara como forma de prevenção da pandemia, e saber que o nosso principal governante, a nossa principal figura, não respeita a lei e teve que ser obrigada pela justiça a utilizar a máscara, é uma questão muito delicada, e é muito absurdo a gente ter que ver a escalada de um jornal informando esse tipo de coisa. Além disso, existiu uma repercussão da exoneração do Weintraub em questão
ao momento da exoneração dele, e o governo voltou atrás e republicou a exoneração dele para a data de embarque para os Estados Unidos. Então ele tá lá ilegal, né? Entre aspas. Ele tá e ele tá sem as pessoas saberem o que ele está fazendo lá. Na quarta-feira, a discussão entre relaxamento e a volta da restrição durante a pandemia foi um dos principais assuntos, porque o Ministério da Saúde afirmou que os números não param de crescer de contaminados e mortos. Mesmo assim, alguns estados afirmaram que algumas medidas de relaxamento estão sendo tomadas, como, por exemplo, o estado de São Paulo afirmou que as aulas voltarão em setembro, de forma que os alunos revezarão, né? De forma com alunos revezando. Além disso, o Tribunal de Contas veio a público criticar a falta de comunicação e transparência do governo na pandemia. A questão até que levou à criação de um consórcio, né, da imprensa para criar uma transparência melhor de informação para o público, para os civis, para as pessoas terem acesso a essa informação. Além disso, com a especulação do Weintraub ser o novo presidente do Banco Mundial, os funcionários do banco se manifestaram contra essa nomeação, e essas foram as principais notícias da quarta-feira. Já na quinta, novas provas relacionadas ao assunto Queiroz afirmaram que o advogado da família Bolsonaro realmente conhecia o Queiroz. Ele vinha afirmando que não conhecia e que o conhecia há pelo menos 1 ano e meio. Em relação ao coronavírus, ao Covid-19, na quinta-feira o Brasil aumentou de segunda para quinta mais 5 mil mortes, batendo o número de 55 mil mortes, e fala-se em colapso em quase todos os estados, colapso na saúde. O novo ministro da Educação é anunciado, depois da saída do Weintraub. Se trata de um professor, ele se chama Carlos Alberto Decotelli, e ele é o primeiro negro a compor o Ministério do Bolsonaro. Já no final da semana, na sexta-feira, o advogado da família Bolsonaro, o Assef, ele afirma pela primeira vez que realmente conhece o Queiroz, e que ele realmente o recebeu em sua casa, apesar de ser fugitivo da polícia, e reconhece que o assumiu e o escondeu em sua casa por motivos humanitários, sem saber a gravidade disso. Além disso, após noticiar, o Estado de São Paulo noticiar algumas medidas de relaxamento, ele voltou atrás e paralisou essas medidas depois dos recordes de mortos e contaminados da semana. Além disso, Belo Horizonte, depois dos números crescerem durante a semana, voltou atrás e voltaram à quarentena também. E, além disso, com um dia assumindo o cargo de ministro da Educação, algumas polêmicas já rondam o nome do novo ministro da Educação, Decotelli. Segundo um reitor argentino, o Decotelli nunca concluiu o doutorado na Universidade de Rosário. Então, essas foram as principais notícias da semana. Obviamente, Covid-19 ainda é o tema mais falado. Muitas questões do governo, questões sobre ministério, a questão do Fabrício de Queiroz, que ainda não foi finalizada. Teremos mais informações sobre isso na semana que vem. E vamos ver como que vai ficar a questão do Weintraub, que a gente ainda não sabe se ele realmente vai assumir o banco. E também a questão do Decotelli, o que será desse ministério, e se teremos novidades na próxima semana. Até mais!